Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Agora vamos dar início à resolução de matemática do sábio ambiental de Bebedouro para o cargo de assistente administrativo. Lembrando que a prova de língua portuguesa já foi realizada aqui no canal, corrigi questão por questão, toda feita, comentada, então se você ainda não viu, não deixe de conferir também, tá? A prova de matemática foi bem interessante, teve questões muito legais e uma em específico que foi, digamos, um pouquinho complexa, mas nós conseguimos dar uma resolução viável para ela que certamente está correta, tá? Se você já prestou, você está vindo ver a resolução, talvez até por causa dessa questão. Não deixe de conferir todas as questões e vem comigo. Sendo assim, vamos dar início à resolução da primeira questão. Questão de número 11. Um parque de diversões atingiu sua lotação máxima às 12 horas de um certo dia, sendo que até esse horário nenhuma pessoa saiu, e depois desse horário nenhuma pessoa entrou. Então, isso significa que realmente o número de pessoas que tinha às 12 horas é o máximo que o parque suporta. Então, esse é o valor que deverá ser levado em consideração. Sendo assim, às 15 horas tinham saído 220 pessoas por hora, e o número de pessoas que saiu entre as 15 e 17 horas foram 2/3 do número de pessoas que saíram anteriormente até as 15, tá? Tendo isso em mente, que das 17 até o fechamento do parque saíram as últimas 450 pessoas, a lotação máxima desse parque, ou seja, a lotação que tínhamos às 12 horas, é. Então, no primeiro momento, muitas informações fica meio confuso na mente, tá? Então, o que nós fazemos é colocarmos tudo no papel e começarmos a pensar, ligar os pontos, tá? Tendo isso, eu vou liberar aqui a resolução para começar a explicar o desenvolvimento da questão. Bom, primeiramente, eu anotei a respeito das 12 horas. Às 12 horas nós tínhamos a lotação máxima, então 12 horas lotação máxima. Das 13 às 15, o que eu quero dizer com das 13 às 15? Quero dizer, das 12 às 13, 1 hora, das 13 às 14, 2 horas, das 14 às 15, 3 horas. Saíram 220 pessoas por hora. Então, 220 pessoas por hora, 3 horas, multiplico por 3, saíram das 12 em diante até as 15, 660 pessoas. Tá? Continuando, eu tenho também a informação do texto que a partir das 15 até as 17 saíram 2/3 do que tinham saído anteriormente, que é no período até as 15. Então, 2/3 do que foi calculado anteriormente, 2/3 de 660, multiplicaçãozinha de fração simples. Então, multiplica em cima e embaixo, multiplicação em cima, 2 vezes 660, 1320. Aqui fica 1, né? 3, dividido por 3, 440 pessoas. Para finalizar, a partir de 17, saíram as últimas 450 pessoas. Então, se às 12 horas tínhamos lotação máxima, saíram 620, saíram 440, saíram 450, esvaziou o parque. Se eu somar todas essas saídas, eu tenho exatamente a pergunta da questão, que é a lotação máxima. Então, ao somar 640 mais 440, 660 mais 440 com 450, teremos justamente o valor de 1.550, que é o gabarito da questão, se encontra na alternativa B. Continuando para a questão número 12, uma empresa recebe material de uma papelaria X a cada 12 dias e material de uma papelaria Y a cada 21 dias. Se uma quinta-feira essa empresa receber material dessas duas papelarias, a próxima vez em que essa empresa receberá material dessas duas papelarias, em um mesmo dia, será em uma, quer saber o dia da semana, tá? Se preocupe primeiramente com o dia da semana. Vamos calcular em quantos dias vai ocorrer esse evento novamente. Aí, a partir daí, nós partimos para o cálculo do dia da semana, se for necessário. Então, eventos cíclicos que ocorrem junto no começo. Nós queremos saber quando eles vão ocorrer novamente juntos. Claramente, um exercício típico
que cai muito, de MMC. Isso aí é de praxe. Então, eu vou liberar a resolução e explicar como eu trabalhei nesse exercício, qual é o pensamento que você deve ter quando se deparar com uma situação semelhante. Então, resolução liberada, vamos lá. Então, aqui eu já escrevi MMC, por conta de trabalhando com eventos cíclicos, e eu quero justamente o período que ocorra novamente a repetição. Então, vou fazer um MMC entre 12 e 21, que é exatamente o número de dias de X e o número de dias que recebe material de Y. Então, o MMC você já deve saber fazer, né? É um cálculo simples, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Começo pelo menor número, 2, divido 12 por 6, 21 não dá. Por 2 novamente, 3, 21 também não dá. Agora eu consigo por 3, por 3, 1, por 3, 7, por 7, 1, 1. Cheguei aos divisores do MMC. Então, agora, com os divisores do MMC em mãos, eu vou multiplicar eles e a multiplicação desses divisores, todos eles, dará exatamente o número de dias que ocorrerá as entregas em comum novamente. Então, eu multipliquei por partes, tanto faz se multiplicar passo a passo, multiplicação, a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto, então multipliquei por partes, que eu achei mais fácil assim. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 21, 84 dias. Então, daqui 84 dias vão ocorrer as entregas juntas novamente, tá? Mas aqui ele não pergunta o número de dias. Ele tenta dificultar um pouquinho para causar uma dúvida na sua cabeça. Ele pergunta quando ocorrerá novamente, que dia da semana. Então, o que vem na minha mente, que dia da semana, eu tenho 84 dias. Eu já sei que se eu dividir por 7 eu vou ter o número de semanas, então eu pensei na hora foi em dividir por 7 e tirar o número de semanas. Então, dividi 84 por 7. Eu tive uma surpresa que demoraria 12 semanas inteiras. O fato de demorar 12 semanas inteiras significa o quê? Significa que se nós começamos a contar a partir de uma quinta, passou uma semana, quando der uma semana vai ser quinta novamente. Passou 5 semanas, quando der 5 semanas vai ser quinta novamente. Então, isso quer dizer o quê? Independente de quantas semanas passem, desde que sejam semanas inteiras, e no caso aqui 12, nós temos 12 semanas inteiras, se eu comecei numa quinta, pode passar N semanas, quando completar a semana vai ser quinta novamente. Então, essa aqui foi meio que uma maldade da banca para tentar causar um apavor inicial no candidato, mas aqui ela deu de graça no final. Começou numa quinta, 12 semanas inteiras, novamente vai acontecer numa quinta-feira, sem sombra de dúvidas, gabarito letra D. Continuando a resolução, exercício agora número 13. Em uma escola, 72 alunos praticam futebol e natação, ambos esportes. De maneira que esses alunos, 72, correspondem a 30% dos alunos que praticam futebol, somente futebol, mas não praticam natação. Esses 72 alunos também correspondem, esse número corresponde a 45% do valor dos alunos que praticam agora somente a natação. Essa escola possui 671 alunos. O número de alunos que não praticam nem natação, nem futebol. Então vamos por partes, vamos analisar a resolução. Resolução liberada é um exercício de porcentagem. É um exercício de porcentagem. Aqui, o 72, esse FN, foi como eu denominei os alunos que praticam futebol e natação. Denominei com a sigla FN. Então, foi dada, com base nesse número 72, ainda foram dadas duas informações, que esse 72 é um valor que equivale a 30% do valor do número de pessoas que praticam somente futebol. Então, ele equivale a 30% de F, que é a minha nomenclatura, os alunos que praticam só futebol. Então, 0,3F, 30%, 0,3. E 72 também é equivalente a 45% dos alunos que praticam somente natação. Então, 0,5 N é os alunos que praticam só natação, tá? Então, se eu tenho que 30%, que o valor de 30% de F é igual a 72, então
0,3f é igual a 72. Aqui eu tenho somente uma variável. Se eu isolá-la, se eu tirar o valor dos alunos que praticam só futebol. Então, eu tenho 0,3f, que equivale a 72. F vem dividindo para cá. Eu vou ter 72 dividido por 0,3. Aqui, eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. Então, se eu dividir 72 por 0,3, vai dar o mesmo valor do dividir 720 por 3, porque eu multipliquei por 10 em cima e embaixo, para trabalhar com valores inteiros, tá? Mesma coisa. Dividindo 720 por 3, eu vou ter o 240. Semelhante ao que eu fiz com os alunos que praticam só futebol, eu também fiz essa analogia para os alunos que praticam somente natação. Então eu tenho o quê? 45% de N é igual a 72, ou seja, 45% do valor de N é a mesma coisa que 72. Então, isolando o N eu vou ter aqui 7.200 igual a 45. Por que 7.200? Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, então agora eu multipliquei em cima e embaixo por 100. Novamente, mesma coisa. Dividir 72 por 0,45 é a mesma coisa que dividir 7.200 por 45. Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, realizando essa divisão, eu vou ter que o número de alunos que praticam somente natação é de 160 alunos. Então, sendo assim, quais as informações que eu tenho? Eu tenho a informação da quantidade de alunos que praticam ambos os esportes, futebol e natação, que é 72. Tenho a informação dos alunos que praticam somente o futebol, que é o meu F. E tenho a informação dos alunos que praticam somente natação, que é o meu N. Tenho também o número de total de alunos. E a pergunta da questão é: qual o número de alunos que não praticam nem futebol e nem natação? Então, se eu tenho o total e também tenho números dos alunos que praticam futebol, natação e ambos, é só fazer uma subtração simples. E os restantes vão ser os alunos que não praticam nenhum esporte. Então, o total 671. Aqui eu poderia somar esses alunos que praticam esporte, praticam os dois só futebol, natação. Então, a soma deles vai dar 472. Então, a soma desses alunos menos o total de 671 vai restar 199 alunos que não praticam nenhum esporte, beleza? Sendo assim, gabarito letra E. Questão número 14. Para uma feira de profissões, foram vendidos ingressos para estudantes, também para pessoas formadas. De maneira que a razão, exercício então, razão é proporção entre o número de ingressos para estudantes e o número de ingressos para formados foi de 8 para 3. Então, razão e proporção. Exercício muito recorrente nas questões da banca. Se 2.794 ingressos foram vendidos, o número de ingressos para estudantes excedeu o número de ingressos para formados em. Sendo assim, vamos analisar a resolução proposta. Vamos lá. Então, a primeira informação que nos foi dada foi exatamente a razão. Então, a razão entre estudantes sobre o número de formados foi 8 sobre 3. Exercício de razão e proporção. Quando eu já tenho duas incógnitas, eu sei que o primeiro passo que eu vou fazer é isolar uma delas. Então, eu mandei esse F para lá, isolei aqui o E. Então, o E representa 8 terços de F. A partir daí, eu vou escrever a minha segunda relação. Também não foi informado que o número de ingressos vendidos para estudantes mais o número de ingressos vendidos para formados, que é o total de ingressos vendidos, foram iguais a 2.794 ingressos. Então, E mais F, 2.794. Então, agora eu tenho o E e F, duas equações, duas incógnitas. Eu vou utilizar o auxílio da primeira na segunda. Então, eu sei que E equivale a 8 terços de F. Então, onde tem E, eu vou substituir por 8 terços de F. Então, 8 terços de F mais F é igual a 2.794. Fazendo o mínimo entre eles, eu vou ter que 8F mais 3F sobre 3 vai ser igual também o mesmo número, 2.794. O 3 vai passar para lá multiplicando. Eu vou fazer aqui a adição entre 8 e 3, 11.
Aí, esse 11 que está multiplicando também já vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter 2.694 vezes o 3 que veio daqui, dividido pelo 11, que foi a soma desses dois fatores, vai ser igual ao meu f. Aqui, para facilitar, o 11 ele tem divisão inteira por 2.794, que é exatamente 254. Geralmente, quando cai numa equação desse tipo, onde vem uma multiplicando e outra dividindo, pode ter certeza que uma delas vai ter divisão inteira pelo divisor, certo? Esse de praxe. Então, aí você verifica qual os dois fatores. Nesse caso, é o 2.794 que tem divisão por 11. Você vai verificar que essa divisão deve dar um valor inteiro de 254. E esse 254, multiplicando então por 3, eu chego num valor de f de 762. Então, se eu tenho o valor de f, eu tenho o valor dessa soma, e mais f, também tenho o valor de e. Então, o valor de e basicamente eu pego o total, tiro o f, eu chego que o valor de e é 2032. Mas a pergunta não é o valor de nenhum dos dois, é sim a diferença entre ambos. Então, a diferença entre e menos f, eu tenho que o número de ingressos vendidos para estudantes excedeu o número de ingressos vendidos para formados em 2032 menos 762, 1.270 ingressos. Aqui, gabarito letra A. Exercício número 15. Todas as caixas de um depósito serão transferidas para uma nova sala. O planejamento inicial indicou que 4 pessoas, transportando 9 caixas por hora, fariam esse serviço em 8 horas. Para esse serviço ser realizado em um segundo caso hipotético, agora não em 8 horas, mas em 6 horas. Agora vamos transportar 6 caixas por hora. Precisaríamos então do número de pessoas a serem escaladas, que deverá ser de. Então, basicamente, um exercício típico de regra de 3 compostas. Vamos analisar a resolução. Deixa eu liberar a resolução. Perfeito. Exercício de regra 3 composta. Normalmente faz-se uma tabela com as 3 variáveis. Primeiro vamos abastecer a tabela. Esquece aqui a questão dos indicativos de sinais para cima e para baixo. Isso aqui é no segundo momento onde vamos analisar as proporcionalidades, tá? Então esquece a setinha, vamos olhar só os valores nesse momento. Então, primeiramente temos 4 pessoas, P de pessoas, transportando 9 caixas hora, 9, em um serviço de 8 horas. No segundo caso, teríamos agora 6 horas para realizar o mesmo movimento, transportando agora 6 caixas horas, perfeito? A pergunta é justamente quantas pessoas deveriam ser escaladas para fazer o mesmo serviço, só que agora nessas condições, tá? Perfeito. Abastecemos as tabelas? Sim. Temos a tabela montada. Então, com a tabela montada, agora vamos analisar especificamente a questão de proporcionalidade, tá? Esquece os valores, vamos analisar a proporcionalidade entre as variáveis pessoas, caixas e horas. Então, começamos, vamos supor que teríamos que aumentar o número de pessoas, tá? Aumentando o número de pessoas, setinha para baixo, o que acontece com a caixa? Se eu aumento o número de pessoas, cada pessoa vai ter que transportar menos caixas por hora. Por quê? Se eu estou em 8 pessoas, por exemplo, e eu transporto cada 6 caixas por hora, quando vem mais pessoas ajudarem, cada pessoa vai aliviar um pouquinho ali, vai passar um pouco da carga para as que vieram a mais. Então, eu tenho mais pessoas, cada pessoa em específico vai transportar um pouquinho menos. Então, isso aqui é inversamente proporcional, tá? O número de caixas é para baixo inversamente proporcional ao número de pessoas. Então, da mesma forma, se eu aumento o número de pessoas, o mesmo trabalho que era realizado em 8 horas, ou qualquer número de horas, tende a diminuir porque eu tenho mais mão de obra, certo? Então também aumento o número de pessoas, diminuo o número de horas necessárias, inversamente proporcional. Com os números dispostos e as relações de proporcionalidade descritas, vamos abastecer a nossa igualdade. Do lado esquerdo da igualdade vai a variável que nós desejamos achar, ou 4 sobre x, que será igual. Aqui é inversamente proporcional.
Quando é inversamente proporcional, a fração ela vai entrar aqui na igualdade inversa. Em vez de 9 sobre 6, 6 sobre 9. Igualmente aqui também é inversamente proporcional. Em vez de 8 sobre 6, vai entrar o inverso, 6 sobre 8. Então, tenho a relação de igualdade, vou multiplicar em x, certo? O x vai multiplicar 6 e o 6, perfeito? X, 6 e 6 vai ser igual ao 4 que multiplica 9, que multiplica 8. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9 vezes 8, 288. O 36 que vai estar aqui do lado do x, 36x, eu já passei para cá dividindo. Então, eu terei essa fração 288 dividido por 36, que resulta numa divisão de 8. Temos o resultado. Agora, nesse segundo caso hipotético, não precisarei de 4, mas agora precisarei sim de 8 para realizar o trabalho em 6 horas, levando 6 caixas por hora. Gabarito, letra C. Exercício número 16. O produto do número de pessoas que estiveram no restaurante no sábado pelo número de pessoas que estiveram no restaurante no domingo é igual a, então, produto, né? A multiplicação do número de pessoas que estiveram no sábado vezes o número de pessoas que estiveram no domingo foi igual a 5.589. E no sábado estiveram 12 pessoas a mais que no domingo, o número de pessoas que estiveram no restaurante no domingo está compreendido entre. Beleza? Aqui vai ser um exercício que envolve equação de segundo grau. A equação de segundo grau resolve-se utilizando Bhaskara. Então, vamos analisar a minha resolução. O começo da resolução partiu do seguinte princípio. Eu tinha o produto de sábado vezes domingo, que resultava uma quantia de 5.589. Também foi me informado que o número de pessoas do sábado foi 2 pessoas a mais do que estiveram no domingo. Então, onde eu tinha sábado, eu simplesmente escrevi domingo mais 12. Então, se o sábado teve 12 pessoas a mais, eu posso escrever domingo mais 12, que é a mesma quantidade de pessoas, tá? Então, realizei substituir o S por D mais 12 e realizei a multiplicação. D vezes D ficou D quadrado. 12 vezes D, 12D, que não é S, se eu corrigir. Aqui, 12D. Continuando, esse 5.589 que estava mais desse lado, eu já corrigi, passei para o outro lado da igualdade, só que ele veio agora negativo. E a igualdade igual a zero. Então, equaçãozinha do segundo grau, resolve-se por Bhaskara. Primeiramente, vamos tirar o delta. Delta é igual a b quadrado vezes a vezes c, onde que acompanha o quadrado é o a, que acompanha a incógnita elevado a 1 é o b, e o restante, que é o número isolado, sem nenhuma variável, é o c, tá bom? Então, b quadrado é o 12 quadrado, vezes 4 vem do fórmula do delta, vezes a, não tem nenhum número que acompanha o d quadrado, então o a é 1, vezes o c, o menos 5.589. Então, 12 quadrado é 144, mais 4 vezes 5.589, os dois negativos vai ficar negativo com negativo, vai ficar positivo, então é mais 22.356. Somando com 144, chegarei no total de 22.500. Esse é meu valor de delta. Eu sei que posteriormente eu também vou precisar da raiz de delta, então já vou tirar aqui. A raiz de delta é a raiz de 22.500. Eu tirei aqui que a raiz de delta é simplesmente 150. Com a raiz de delta na mão, eu vou pegar meu x, achar o valor do meu x1 e do meu x2. Para tirar o valor de x1 e x2, é basicamente menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. x1 eu vou tirar com mais menos b mais delta. E o x2 eu vou tirar com menos b menos delta. Então, tirando o x1, menos b mais 150, que é raiz de delta, dividido por 2. Aqui eu realizo a soma. Soma de menos 12 com 150, então é basicamente 150 menos 12, que dá 138 dividido por 2, 69. O x2, por que eu desclassifiquei ele? Porque menos 12 com menos 150 daria menos 162. Aqui eu já sei que o resultado é negativo.
Quando é raiz negativa, geralmente nós desprezamos na fórmula de Bhaskara, utilizaremos a raiz positiva, tá? A raiz positiva é o resultado que nós queremos aqui na fórmula de Bhaskara. Então, nós calculamos a fórmula de Bhaskara tendo como base D, que é o domingo. A questão pergunta exatamente o número de pessoas que estiveram no domingo. Então, já temos aqui a nossa resposta, que foi de 69 pessoas. Mas, aqui para tentar complicar um pouquinho, a banca não deu o número exato, não deu ali os 69 pessoas, ele deu um intervalo. Então, basta nós vermos onde está o 69, está entre 60 e 70, 69. Sendo assim, gabarito sem sombra de dúvidas, a letra A. Questão 17. Um grupo de 414 pessoas é formado por biólogos, físicos e químicos. Cada pessoa comunica a formação. O número de biólogos é 6 a mais do que a terça parte do número de químicos. E o número de físicos é o quíntuplo do número de biólogos. Sendo assim, a diferença entre o número de químicos e biólogos é, novamente, um exercício confuso no enunciado. Vamos passar para a folha matematicamente e ir resolvendo passo a passo, que vai ficar um pouco mais simples. Então, vejamos minha resolução. Vamos lá. Primeira informação que foi dada, tenho que o número de biólogos mais físicos mais químicos somavam 414. Tá? Eu também tenho que o número de biólogos é 6 a mais do que a terça parte do número de químicos. A terça parte, químicos dividido por 3. Eu também tenho que o número de físicos, que eu vou chamar de F, é igual a o quíntuplo de biólogos. Então, físicos é igual a quíntuplo, 5 vezes o número de biólogos. Basicamente, eu vou começar somente com essas 3 asserções. Com base nelas, eu já tenho que identificar uma relação entre elas. Relação entre elas, a variável que eu vejo que está envolvida nos 3 casos é a própria variável B. Somente ela passa pelas três fórmulas. Que jeito? A B se encontra na fórmula 1, somando o B se encontra, obviamente, na fórmula 2 e também com relação na fórmula 3. Então, encontrei uma maneira de isolar o B nessa fórmula 2. Certo? Porque se eu escrevesse o Q em função de B, basicamente aqui nessa soma eu teria todos os fatores em função de B, porque eu tenho o valor de B, o F é 5 vezes B, e o Q seria basicamente outra função em função de B. Então o que eu fiz? Basicamente eu peguei esse 6, já joguei para lá subtraindo, ele está positivo aqui, então ficou B menos 6, que era igual ao restante Q dividido por 3. Aqui estava dividido por 3, então dividindo eu já joguei esse 3 aqui multiplicando. Ele vem multiplicando, 3B vezes 6 menos 18. Então agora eu tenho uma, duas e três. Três fórmulas só em função de B. Isso me permite, então, agora abastecer a primeira fórmula, só que agora, no lugar de F e no lugar de Q, eu substituo pelos correspondentes em B. Então, o B é o próprio B, o F é o quíntuplo de B, pode-se escrever 5B, e o Q também pode-se escrever 3B menos 18, então o Q 3B menos 18, perfeito? Aqui eu vou fazer as somas de B, então 5 mais 3, 8B, mais 1, 9B. O 18 tá negativo, é para lá positivo, então 414 mais 18, 432. Isolando o B, o 9 vem dividido, 432 dividido por 9, resta 48. Descobri então o valor de B. Com o valor de B em mãos, eu tenho que F é o quíntuplo de B, então 5 vezes 48, número de física é 240. Se eu tenho o número de físicos, tenho o número de biólogos, eu também tenho o número de químicos, porque eu tenho essa soma inicial. Então, basicamente, eu pego o total, 414, tiro 240, tiro 48, me resta o número de químicos, que é 126. Então, isso resulta em 126 menos 48, 78, sem sombra de dúvidas, gabarito letra C. Questão número 18.
Primeiros 10 dias de abril, a média aritmética das folhas utilizadas por certa empresa foi igual a 260. Já nos últimos 20 dias do mês, a média aritmética das folhas utilizadas foi igual a 272. Considerando todos os dias do mês, a média aritmética das folhas utilizadas foi. Então, ele quer a média mensal com base nas ponderações que foram citadas. Esse é um tipo de exercício de média simples, muito recorrente, mas que exige manutenção, tá? Vamos olhar a resolução. Basicamente, aqui nós temos a média aritmética em função dos dados que foi lá. Então, durante 10 dias, foram utilizadas 260 folhas. E durante 20 dias, foram utilizados uma média de 272. Então, entre eles, eu vou multiplicar cada um pelo seu fator ponderante. Então, 10 vezes 260 mais 20 vezes 272. Dividido, então, pela soma dos pesos, que foram 10 e 20. 10 mais 20 igual a 30. Então, basicamente, nós tivemos duas médias aritméticas simples, que resultou numa média ponderada, onde os pesos foram 10 e 20, e o divisor é a soma dos pesos 10 mais 20, 30. Então, 10 vezes 260, 2.600. 20 vezes 272, 5.440. Somando esses dois vai dar 8.040, dividido por 30, cortei os zeros. Basicamente ficou 804 dividido por 3, que vai dar uma divisão inteira por 268, o resultado já aqui no gabarito. 268 folhas foi a média mensal. Gabarito letra E. O interior de um pote tem a forma de paralelepípedo reto no retângulo, cujas dimensões são 6 por 10 por 15. E um recipiente tem um interior no formato cilíndrico, com altura de 21 centímetros e base de 8 centímetros. Utilizando a aproximação de π para 3, a capacidade do recipiente, dividida pela capacidade do pote, é igual a, quando falamos em capacidade, ele quer dizer basicamente volume. Ele quer a divisão do volume do pote, do pote não, ele quer a divisão do cilindro, do volume do cilindro, pelo volume do pote no formato de paralelepípedo reto. Basicamente, temos que calcular os dois volumes e posteriormente realizar a divisão, tá? Esse exercício ele é relativamente fácil, mas ele pode se tornar complexo caso você não venha saber a forma dos volumes para os dois casos, tá? Mas vamos lá. Basicamente, o volume do pote do paralelepípedo reto retângulo é só multiplicarmos a base, basicamente vai ser a área, pela sua altura. Então, basicamente, nós multiplicamos os três lados, não tem erro. Multiplicou 6 por 10, 60. 60 vezes 15, 900 centímetros cúbicos. Cúbicos, né? Que eu coloquei quadrado, tá errado, é cúbicos. Volume. Corrigir. Já no volume do cilindro, novamente multiplica-se a área pela altura, só que a área do cilindro é dada por πr quadrado. Π, nós temos que foi um valor fixo de 3 que foi dado. O raio também foi dado, 8 centímetros quadrado, vezes a altura de 21. Então, nós teremos 3 que multiplica 64. O resultado dessa operação multiplicaremos por 21, que resultará num valor de 4.032 centímetros cúbicos. Com o volume do cilindro calculado e o volume do pote também calculado, basta realizarmos a divisão, 4.032 por 900, teremos um fator dimensional de 4,48, gabarito da questão, aqui será a letra B. Questão número 20. Um triângulo ABC tem o lado BC em comum com os lados do retângulo 5 e 14 centímetros, que tem um retângulo sobreposto a um triângulo, lado 14 e 15. Se a área da região R3 é 21 centímetros quadrados maior que a área da região R2, qual é a área da região R1? Bom, galera, eu vou ser bem honesto com vocês. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu li ele, quebrei a cabeça bastante tempo, dei uma pensada, tentei fazer uma resolução, não foi de primeira. Tentei uma segunda, dei uma parada e voltei até que consegui solucionar, tá? Essa questão não é uma questão muito comum em provas da Unesp. Já fiz centenas de resoluções de questões de
matemática e nunca tinha visto algo assim semelhante a essa questão. Então, isso mostra que a Banca Vunesp está mudando a cara das suas questões, está inovando a cada dia e, consequentemente, está subindo o nível das provas, tá? Então, vamos sempre estar sempre estudando e de olho nesses novos tipos de questões, tá? Eu cheguei a uma resolução plausível que bateu com o gabarito e acredito que essa seja a resolução correta para a questão. Então, vamos ver. Primeiramente, eu fiz a relação do R3 com o R2, que foi dado aqui no final. Foi falando que o R3 é 21 centímetros maior que o R2. Então, eu tenho que o R3 é R2 mais 21. Até aí, ok. Em segundo lugar, eu calculei a área do quadrado. Então, a área do quadrado nada mais é que esse quadrado BC, nada mais é que lado 14, vezes o outro lado, comprimento, vezes o lado 5 centímetros, que vai resultar em 70 centímetros quadrados. Beleza? Então eu tenho a área do quadrado. Eu tenho que esse quadrado, basicamente a área dele é composto pelo triângulo R3 e pela figura R1. Então eu posso dizer que a área do quadrado é R3 mais R1. E esse R3 mais R1 é o que eu acabei de calcular, que deu 70 centímetros quadrados. Então R1 mais R3 é igual a 70. Beleza? Até aí tudo ok. Porque anteriormente eu tinha dito que R3 era igual a R2 a 21. Então, aqui onde eu tenho R3, eu vou substituir por R2 mais 21. Então, eu tenho R1, R2 mais 21, que é igual a 70. Esse 21 eu posso jogar para lá, ele vai vir subtraindo, então eu vou ter que R1 mais R2 é igual a 70 menos 21, que é igual a 49. Ponto. Cheguei no primeira quebra da questão, tá? Tenho que R1 mais R2 é igual a 49. Então, a partir daí, vamos olhar os triângulos. Primeiramente, o triângulo ABC, que é o triângulo maior. Triângulo ABC. O que eu tenho a respeito do triângulo ABC? Eu tenho que a base dele é 14 centímetros e a altura até então é desconhecida. Porém, eu tenho que R2 mais R1 é 49. Nós vamos olhar a área de R1 mais a área de R2, a própria área do triângulo ABC. Então, vamos calcular a área do triângulo ABC e igualar a 49. Então, eu tenho o quê? 49 é igual à área do triângulo, base vezes a altura. Essa altura ainda é desconhecida, então eu chamei ela de x. Então, 14 vezes x base vezes a altura dividido por 2 é igual à área que eu tenho, que é 49. Então, fazendo as operações, o 2 passa lá multiplicando, 2 vezes 49, 98, dividido por 14, 7. Então, eu descobri o quê? Eu descobri que esse lado maior, que eu chamei de x, ele é igual a 7. Porém, deixa eu arrumar o 7 aqui. Porém, eu sei que até aqui ele vale quanto? 5. Então, se aqui até aqui ele vale 5, então esse pedacinho aqui do triângulo R2 vai valer 2. Beleza? E aí, ok. Então, descobri uma informação a respeito de R2. Vamos continuar. Então, agora em relação ao triângulo R2, que é esse triângulo menor. Acabei de descobrir que a altura dele, o lado, é 2. E a base dele eu ainda não conheço, eu chamei de Y. Nesse momento é onde foi o momento de maior dificuldade da questão, porque cheguei até aí e comecei a pensar: bom, o que eu faço agora? Não tenho mais nenhuma informação. A única informação que eu tenho foi aqui a lateral do triângulo menor R2. Aí eu parei para pensar. Eu vi que aqui eu tenho uma relação de alternos internos, tá? Em relação a esses dois ângulos. Eu tenho duas retas paralelas, sendo cortada por uma diagonal, certo? Essa diagonal corta as duas retas paralelas no mesmo ângulo. Então, relação de alternos internos, eu sei que esse ângulo alfa é igual a este ângulo alfa. Então, eu tenho o mesmo ângulo, que veio na minha mente foi semelhança de triângulo. Como assim semelhança de triângulo? Vai ser dessa forma, tá? Esse comprimento x maior
está para o ângulo alfa, assim como o comprimento 2 do triângulo menor está para o triângulo alfa em R2. Então, como eu posso escrever isso aí? Eu escrevi da seguinte forma. Ó, duas frações. A primeira fração é em relação a R2 e a segunda fração é em relação ao triângulo ABC. Então, eu tenho que o 7, comprimento 7 está para alfa, assim como 2 está para alfa em R2. Então, o 2 está para R2, assim como o 7 está para o triângulo ABC. Bem como o Y está para R2, o 14 está para o triângulo ABC. Então, cheguei a duas frações equivalentes. 2 sobre Y, que equivale a 7 sobre 14. Partiu da semelhança de triângulos, tá? Então, tem uma igualdade, uma incógnita, eu posso multiplicar em x. Multiplicando em x, eu vou ter 7x, 2 vezes 14, 28. Isolando agora o y, 7 vai vir dividindo 28, 28 dividido por 7, 4. Então, o que é esse 4 que eu achei? É justamente o comprimento da base de R2, 4 centímetros. Com o comprimento da base de R2, eu já tinha o valor da altura de 2 centímetros, eu consigo calcular a área de R2, perfeito? Então, área do triângulo R2, novamente, base 4 vezes a altura 2, dividido por 2, é a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2, área do triângulo, 2 em cima, 2 embaixo, corta, sobrou o 4 centímetros. Então, eu tenho que a área do triângulo R2 é 4 centímetros. Mas lembra lá em cima, ó, vamos voltar lá onde eu marquei inicialmente. Eu tenho que R1, a área de R1, mais a área de R2 é 49. Eu descobri a área de R2, então eu vou ter que R1 vai ser igual a 49 menos a área de R2, que é 4. Então, resta 45 centímetros quadrados, que é a área de R1, tá? Gabarito letra D. Realmente, eu entendo que foi um exercício complexo, exigia muitos conceitos que anteriormente até não era cobrado em nível médio na Banca Vunesp, porém, fiquem atentos, concurseiros. A Banca Vunesp está mudando sua cara, está subindo o nível do padrão das questões para os cargos mais concorridos, então é bom você estar sempre preparado se você está a fim de garantir a sua vaga. Sendo assim, essa foi a resolução da prova do Sabe Ambiental, caderno de matemática. Se você gostou, é muito importante que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos que prestaram a prova, compartilhe com seus amigos concurseiros que querem fazer simulados, querem treinar para as próximas provas. É muito importante também que você se inscreva no canal. Se você já é aluno Arquimedes, deixe seu pedido de prova para nós estarmos resolvendo. Lembrando que os nossos alunos têm preferência. Todas as provas que são solicitadas pelos nossos alunos serão certamente corrigidas rapidamente. Se você ainda não é aluno, conheça nosso site. Veja nossos guias preparatórios para concurso, os nossos cursos. Vem estudar conosco. Lembrando também que o PDF dessa correção de matemática e português vai estar também na descrição. Você pode estar baixando o PDF, que vai estar com todos os nossos grifos, todas as nossas escritas e tá sempre estudando, tá? Essa foi uma prova muito boa, uma prova realmente muito interessante. Obrigado pela sua audiência e até a próxima, concurseiro.